Está aqui comigo no estúdio a ginecologista Lizy Mascarenhas. Bom dia. Bom dia, Lu. Agradeço muito a vocês esse convite para estar aqui esclarecendo sobre esse período que é tão importante na vida da mulher, que é esse período de climatério, né? Um período aí que a gente vem cheio de modificações hormonais, sintomas associados, que geralmente é um período aí que a mulherada realmente tem algumas dificuldades, né, na qualidade de vida. E nem todas elas estão preparadas, né, doutora? Explica pra gente o que é esse climatério. Então, Lu, o climatério, ele é todo o período que compreende ali uma fase de transição hormonal da vida da mulher, que seria da fase reprodutiva para a fase de falência ovariana. Então, muitas vezes as mulheres acabam se confundindo, achando que o climatério é a menopausa, mas na verdade existe uma diferença. Então, o climatério é todo o período realmente que compreende desde a proximidade da menopausa, a própria menopausa, que é uma data específica, que é a última menstruação da mulher, seguida aí por 12 meses, um ano completo sem sangrar, e também da pós-menopausa. Geralmente, nesse período de climatério, essas mulheres têm muitas sintomatologias que impactam muito na qualidade de vida, né? Geralmente vem ali as ondas de calor, que são os famosos já começam fogachos, já começam antes mesmo da menopausa. Então, geralmente, tem esse impacto negativo, né? Então, vem as ondas de calor, insônia, irritabilidade, ressecamento vaginal, redução da libido. Então, é um período realmente aí um pouquinho complicado da vida da mulher. Tem uma idade, doutora, ou depende muito de mulher para mulher? Tem alguns fatores que influenciam, né? Depende muito ali da primeira menstruação, a idade que essa mulher menstruou pela primeira vez, porque é realmente o período ali que a gente modifica, tem a modificação hormonal por conta desse ovário que entra em falência. Mas geralmente a mulher brasileira acontece ali em torno dos 45 aos 55 anos de idade. Mas no climatério a mulher continua menstruando normalmente? Sim, no climatério, sim. Pode acontecer uma irregularidade menstrual, então pode acontecer de vir ali não no intervalo fixo. Algumas vezes pode acontecer de ter um aumento desse sangramento, para depois realmente a gente ficar ali os 12 meses sem sangrar. Então, quando a gente completa os 12 meses sem sangramento menstrual, aí a gente diz que essa mulher entrou na menopausa. Então, mesmo no processo de climatério, essa menstruação pode existir, diferente da menopausa, que quando a gente tem a menopausa, aí a gente não espera que tenha mais sangramento posterior. O que fazer, doutora? Cheguei no climatério, o que eu preciso fazer? O climatério, a gente já tem muitas terapêuticas envolvidas que aliviam muito os sintomas dessa paciente, né? Então, a gente tem principalmente aí a terapia de reposição hormonal, que hoje a gente já sabe que é segura. Então, antes tinha aquele tabu, aquele preconceito, achando que a reposição hormonal poderia impactar negativamente, né? E principalmente aí nos riscos de câncer. Mas a gente já sabe que hoje, na verdade, a gente tem segurança em fazer essa terapia de reposição hormonal. E tem também a terapia fitoterápica, que são das medicações naturais, e especificamente para a região vaginal. Ressecamento vaginal, ali a gente tem realmente outros procedimentos que podem ser feitos, por exemplo, frax, radiofrequência, laser, que é especificamente para a gente estimular o colágeno, elastina, principalmente ali no impacto da saúde sexual dessa mulher. Ou seja, acaba mexendo no libido da mulherada, né? Muito, muito, muito. Realmente essa desordem hormonal que acontece ali, pode acontecer principalmente essas ondas de calor, ressecamento vaginal, pode ter mesmo dor na relação sexual e, consequentemente, isso aí impacta negativamente, levando à redução da libido. O que acontece se essas mulheres não fizerem um acompanhamento adequado, doutora? Lu, esse período, especificamente do climatério, é o período também que podem acontecer os cânceres, né? Então, geralmente ali 40, 45 anos, a gente já precisa começar o rastreamento de câncer na saúde da mulher, principalmente ali o de mama, né? Porque o ginecológico, o câncer de colo, a gente já faz esse rastreio mais precoce, mas necessariamente a gente precisa fazer o rastreio também de câncer de mama nessa idade. E especificamente para a menopausa, quando não tratada, a gente tem uma complicação muito comum que é a osteoporose. Então, a osteoporose é realmente uma complicação que pode ocorrer em decorrência de uma menopausa não tratada. Fora os impactos emocionais, né? Então, essa mulher, quando a gente não tem uma terapêutica adequada, tende a ser uma mulher que fica ali mais com oscilação do humor, uma mulher mais deprimida, podendo levar aí até uma depressão associada. As mulheres, elas já nascem com todos os óvulos, não é isso? Sim, sim. Eles vão envelhecendo. Isso, eles vão entrar, a gente não tem produção ao longo da vida. Então, a partir do momento que a gente menstrua, a gente está gastando os nossos óvulos. Então, a gente não produz eles ao longo da vida, né? Então, a gente tem uma recrutação, esses óvulos eles são recrutados a cada menstruação
e a partir daí a gente vai gastando esses óvulos. Então, os nossos óvulos vão envelhecendo junto com a gente. Então, além da gente ir perdendo em qualidade, a gente vai perdendo em quantidade também os nossos óvulos. Doutora, hoje as meninas, elas acabam menstruando cada vez mais cedo, Sim. né? Antigamente, na minha época, que nem é tão antigamente assim, mas era geralmente dos 14, 15 anos. Hoje você encontra meninas com 10, 11 10. anos menstruando. Isso acaba influenciando também na menopausa, né? Também, hoje, como foi relativamente precoce, a gente ainda não tem nenhum estudo que comprove essa modificação em relação à faixa etária. Mas, possivelmente, sim, realmente a gente tem tido aí uma menarca, né, que é a primeira menstruação, cada vez mais precoce mesmo. Então, possivelmente, isso a longo prazo vai impactar também na menopausa. Queria que você aproveitasse esse momento e desse dicas para essas mulheradas que estão entrando nos 40, como eu, né? Chegando perto aí do climatério. Sim. Então, ó, o que eu quero deixar claro para vocês é que, assim, não tenham medo desse processo de climatério, processo de menopausa. É um processo fisiológico que acontece com toda mulher. E não tenham vergonha de pedir ajuda, porque muitas vezes essas mulheres ficam com vergonha de pedir ajuda, de falar o que está acontecendo. Então, muito pelo contrário. O que eu digo para vocês é completamente normal que isso aconteça, é fisiológico que isso aconteça e a gente pode ajudar vocês. Então, esse processo de climatério, de menopausa, não precisa ser um processo sofrido. Porque muitas vezes pensam, né? Não, tô aqui, é fisiológico, eu preciso passar por isso. Na verdade, você vai passar, mas a gente tem uma forma de te ajudar a que esse processo seja muito mais fácil. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lu. Obrigada.